Zoran Stefanovic. Esse cara, esse nome, é uma das maiores resenhas da história do automobilismo, você até pode dizer, mas da Fórmula 1 principalmente. Esse cara, ele é quase um meme vivo. Ele levou a expressão, aquele ditado de nunca desista, né, dos seus sonhos, etc e tal, ao pé da letra. O irmão, ele é apaixonado, ele tem uma tara, uma fixação com Fórmula 1. E o sonho da vida desse cara foi entrar na Fórmula 1. Ele tentou lá nos anos 90, em duas ocasiões, em 96 e 97, se eu não me engano, e não deu certo, ele foi rejeitado, não conseguiu. Ele tentou comprar a equipe, não conseguiu, tentou entrar, não conseguiu também. Aí em 2009 ele tentou comprar, com a Toyota anunciando que ia sair da Fórmula 1, ele comprou as coisas da Toyota, tentou entrar na Fórmula 1, não conseguiu. E daí ele tentou entrar na Fórmula 1 de novo em 2010 com o anúncio das novas equipes, e ele não conseguiu de novo. E depois ele tentou entrar mais alguma vez. Calma, eu vou ter que confirmar. Teve mais 2 anos. Aqui. Ele tentou entrar em 2011 depois. Quando já deu pra ver ali que as novas equipes estavam meio flutuantes. Ele tentou entrar, não conseguiu. Depois em 2015, mais uma vez, ele tentou entrar na Fórmula 1. E mais uma vez foi rejeitado com a Stefan Grand Prix. O cara chegou a comprar o chassi da Toyota. O cara chegou a comprar funcionário. Ele chegou a comprar espaço pra construir fábrica. E a Stefan Grand Prix, a equipe, o que seria supostamente a primeira equipe sérvia da Fórmula 1, nunca saiu do papel. E o nosso mano, Stefanovic, nunca engoliu isso. Ele nunca aceitou o fato de que não poderia entrar na Fórmula 1. E aí, recentemente, a Fórmula 1 a FIA abriu um novo processo seletivo para que as equipes pudessem entrar na categoria. Para que novas equipes pudessem entrar na categoria. E dentre Cadillac e alguns outros nomes que aplicaram, nosso mano Stefanovic aplicou mais uma vez para tentar entrar na Fórmula 1. E adivinha só, ele obviamente foi recusado. E cara, se você é recusado tantas vezes para entrar na Fórmula 1, especialmente se você é recusado numa época, lá nos anos 90, nem recusado, você não conseguiu entrar lá nos anos 90, qualquer um entrava, se você tivesse dinheiro suficiente para entrar, você entrava, e você não conseguiu entrar já lá naquela época, e depois você tentou sucessivamente, eu acho que eu falei certo, várias outras vezes entrar na categoria. E mesmo assim você não conseguiu. Tem aquele ditado, cara. Erra uma vez, acontece. Errar humano. Erra 2 vezes, você já tem um problema, cara. Já você é o problema aqui. Erra 3, 4, 5 vezes, você é um otário. A verdade é que você é um otário. Meu irmão, você tentou entrar diversas vezes na Fórmula 1 e você sempre é rejeitado. Tem um problema em comum aqui então, cara. Com todo o respeito do mundo, tem um problema aqui em comum, que é você. Você nunca consegue entrar na Fórmula 1 porque você nunca tem um projeto bom o suficiente para entrar na Fórmula 1. E esse é o fato. Os projetos dele são extremamente amadores, são extremamente mal organizados, extremamente mal feitos. Tipo um projeto que a gente reagiu recentemente aqui da suposta volta da Caterham pra Fórmula 1, um dos piores projetos que eu já vi pra voltar pra Fórmula 1. Os projetos dele são uns bagulhos mal feitos, mal organizados. Nenhum deles de fato chegou a público, mas pra ele tentar sucessivamente, ainda mais ter tentado numa época que qualquer um entrava e não conseguir, significa que realmente o projeto dele era uma merda. Só que o nosso mano Stefanovic nunca desistiu do sonho de estar envolvido no automobilismo de ponta. Não. Ele não ia desistir tão fácil. O cara tá há 30 anos tentando. Não vai ser 500 rejeições que vão impedir ele de realizar o sonho. Porque o nosso mano Zoran Stefanovic fundou, né? Obviamente, fundador e presidente da Confederação Mundial do Automobilismo. Uma federação que vem aqui para rivalizar a FIA, fundada pelo nosso Stefanovic, obviamente, né? Um dos homens mais sérios envolvendo o nome e o mundo do automobilismo, a Confederação Mundial do Automobilismo, presidida por Zoran Stefanovic, deu detalhes sobre a Formula World Championship, a categoria que pretende lançar nos próximos anos. Sim, ele agora, cansado de ser rejeitado pela Fórmula 1, ele decidiu que vai criar a própria Fórmula 1 chamada Formula World Championship. A matéria que eu estou me baseando para pegar as informações é a matéria do Grande Prêmio, escrita pelo Vicente Soela, de Colatina. Cara, já faz tanto tempo que eu vejo notícias sobre uma categoria para rivalizar a Fórmula 1. Você já teve a tentativa da criação da 1GP que não deu certo, alguns meses atrás, né? Eu acho que já deve fazer mais de um ano essa notícia, na verdade. Teve a notícia de que a 1GP tentaria voltar e depois desapareceu do mapa, nunca mais saiu uma notícia sobre isso.
E você teve ao longo dos anos várias pessoas falando que vão criar... a categoria a Fórmula 1 2. A Fórmula 1 2 vai sair do papel. Ela vai existir. Você todo ano tem um maluco falando isso. E dessa vez é o maluco dos malucos. O presidente do fã-clube dos malucos do automobilismo, que é o Zoran Stefanovic, decidiu que vai criar a Fórmula World Championship. E ele veio com um projetaço aqui já, tá? Calma lá. Por sua vez, o calendário contaria com 17 corridas e 14 equipes. O cara vai começar já com 17 corridas, ok? Para uma categoria nova já é bastante corrida. Várias categorias começam com menos etapas no calendário, exatamente para tentar ter essa estabilidade, atrair investidores ali, ter um custo menor para se solidificar nos primeiros anos, mas ele já vai na pedrada, 17 corridas de uma vez. E 14 times compostos por 2 pilotos cada. O maluco já tá querendo meter 28 carros no grid num bagulho que vai nascer agora, vai ser global, que ninguém sabe de onde tá vindo. E que, calma, inclusive, ele falou, né, que já tem um projeto de chassi, o WMC Fórmula, que vai ter 650 quilos, o motor naturalmente aspirado, fabricado pela Formula Race Management, que vai ser sediado em Belgrado, na Sérvia, nada suspeito, né, nada relacionado ao fato do cara ser sérvio também. Mas, aqui, a frase dele falando sobre as equipes que vão competir na Fórmula World Championship. Ao Grande Prêmio, o WMC confirmou de que... WMC é a sigla da entidade que ele criou, né? Que é a Confederação Mundial de Automobilismo, é World Motor Racing Confederation, né? Em inglês, por isso WMC. A WMC já mantém negociações abertas com autódromos ao redor do mundo, então, Interlagos tem que estar aí. Eu iria na primeira temporada do Fórmula World Championship em Interlagos. Tranquilamente iria em Interlagos ver a primeira temporada do Fórmula World Championship. E nesse momento temos 7 países interessados em sediar corridas. Das 14 pistas que eles querem, já tem 7 aí. Ou pode botar 2 no mesmo país ali, né? Estados Unidos, você já pode botar... Se quiser fazer um campeonato inteiro nos Estados Unidos, a gente tá aí também de prova pra mostrar que dá pra fazer. Mas continuaremos em negociação até que o calendário esteja completo de 17 etapas. Ou seja, ele definiu 17 etapas, sendo que só tem 7 países querendo correr, então não é uma certeza esses 7 etapas. Mas eu li o parágrafo errado, eu engajei nele, não era nem esse que eu queria reagir primeiro, eu queria reagir a esse daqui, na verdade. Diversos representantes de equipes já manifestaram interesse e desejam conhecer as condições para ingressar de forma permanentemente. No entanto, as negociações oficiais ainda não começaram, pois não foi aberto um processo de inscrição para participação das equipes e, portanto, não é possível assinar contratos neste momento. Então o mano meteu, tem gente interessada, mas eu não vou falar quem é. A gente não abriu negociação, não abriu nada não, mas tem gente interessada, já tem gente querendo falar. São os amigos do Stefano Zerovic, né? Eu tô trocando o nome dele. O Stefanovic, cara, do Zoran Stefanovic. São os amigos dele, né? Mano, com todo o respeito do mundo, assim, eu não consigo ver nenhuma grande montadora, eu realmente não consigo ver nenhuma grande montadora comprando a ideia de entrar nesse projeto que não queira ter entrado na Fórmula 1 de alguma forma ou em outra grande categoria do automobilismo mundial. Que montadora, tipo assim, primeiro que se ele tivesse o apoio de alguma montadora, ele estaria vendendo isso a torta e direito. Se ele tivesse o apoio de qualquer montadora, interesse de qualquer montadora, ele estaria vendendo isso. E não só, tipo, necessariamente falando, mas soltando rumor disso, tipo, Honda negocia pra entrar na Fórmula World Championship, que seja, sabe? Estaria vendendo isso de alguma forma, soltaria isso por baixo dos panos, né? Ou alguns agentes dele, algumas pessoas que trabalham para ele, soltariam isso por baixo dos panos para principais mídias do mundo, para que isso gerasse uma mídia e um impacto. Se não tá rolando é porque não tem ninguém. Essa é a verdade. Se não está rolando é porque não tem ninguém grande. Então são investidores, provavelmente os vários rejeitados da Fórmula 1 ao longo dos anos. Você teve nesse processo de aplicação da FIA, né, recentemente, você teve vários nomes que tentaram, e obviamente todos foram rejeitados. O processo era só uma mentira para provar a Cadillac. Ninguém que não fosse a Cadillac ia ser aprovado de verdade. Então, assim, você tem vários nomes lá que foram rejeitados, alguns que são já também figurinhas carimbadas da rejeição, como um fundo de investimento do Hong Kong, que já tentou várias vezes também entrar na Fórmula 1 e sempre é recusado. Então, eu imagino que sejam essas pessoas. Sejam os picaretas da Fórmula 1 que nunca conseguiram entrar porque sempre são recusados no mundo do automobilismo. E eu acho que, assim, agora vou falar a verdade. Que resenha ia ser um campeonato com todos os picaretas recusados do mundo do automobilismo. Porque você ia pegar a nata do churume ali. Você ia pegar o suco, o mais puro suco do churume de todo mundo que foi rejeitado da Fórmula 1. Ia botar numa cesta e falar, brinquem de corrida.
Você ia pegar todo mundo que a Fórmula 1 rejeitou porque achava suspeito, porque achava estranho, porque achava que não ia dar certo, porque achavam que eram organizações que não estavam preparadas pra gerir uma equipe, gerindo uma equipe. Não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três, vai ser 14. 14 malucos que não sabem gerir uma equipe de automobilismo, gerando uma equipe de automobilismo numa categoria supostamente global. Fala pra mim se isso não cheira a uma parada incrível. Isso nunca vai sair do papel. A verdade é que a Fórmula World Championship Racing, nem lembro mais qual dos dois que é. É World Championship, né? É Fórmula World Championship, nunca vai sair do papel, essa é a verdade. Infelizmente, a Fórmula World Championship nunca vai sair do papel. Porque você tem um mano que não sabe o que tá fazendo, negociando com gente que ninguém sabe quem é, cheio de gente que ninguém confia no mundo do automobilismo, tentando criar uma categoria do zero. Cara, você tem noção de quantas categorias de automobilismo tentaram nascer e morreram do nada porque é difícil de manter? Porque, primeiro, se seu objetivo é seguir esse mundo dos monopostos, você já tem uma concorrência ferrada, que é a Fórmula 1. Você não concorre. Hoje não existe concorrência com a Fórmula 1. No automobilismo em geral já não existe. Não existe nenhuma categoria que consiga competir com a Fórmula 1 em geral. Você pode falar, eu acho que o WEC é mais legal, eu acho que o MotoGP, agora envolvendo motociclismo, né? Mas eu acho que o MotoGP, você pode achar a sua categoria favorita a mais legal. Não tô falando isso. Cada um vai ter seu gosto e beleza. Mas em termos de competição, de mercado, de alcance, não existe competição no mundo inteiro do automobilismo com a Fórmula 1. Dentro do mundo dos monopostos, isso é pior ainda. Você tem algumas categorias que conseguem se salvar, que daí você tem a Fórmula E e a Indy, hoje, que conseguem se salvar. Você tem a Super Fórmula também, mas a Indy e a Super Fórmula... a Super Fórmula se vende por ser a categoria do Japão, com pilotos japoneses, então vence com o público lá dentro do Japão, funciona internamente. Tanto que é uma categoria com poucas provas, se eu não me engano, nessa temporada mesmo são só 8 corridas. Daí você tem a Indy, que consegue se vender também dentro dos Estados Unidos, é a categoria americana, só corre em pista americana, apesar dessa internacionalização, né, que tem mais piloto não americano bom lá do que piloto americano de fato, e eles conseguem vender um pouco pro público global, querendo ou não, mas tem esse quê de ser a categoria americana, e a Fórmula E que se vende como a categoria elétrica, a categoria do futuro. Então, para você conseguir competir no mundo dos monopostos, você precisa ter um diferencial que seja o diferencial, que vai te chamar, que vai se destacar de tudo. Eu não consigo pensar em nenhum outro diferencial da Fórmula World Championship que não seja a Fórmula Resenha. Cara, assim, se esse bagulho realmente sair do papel, os mano tem que se vender como a Fórmula Resenha, cara. Eles têm que se vender como a categoria do meme. A categoria dos rejeitados da Fórmula 1, a categoria que ninguém liga. Porque, cara, eu não consigo pensar... Tipo assim, de verdade. Vocês não vão ter nenhuma montadora de peso, provavelmente. Muito provavelmente vocês não vão ter nenhuma montadora de peso do seu lado, porque... O que uma montadora de peso vai fazer numa categoria assim, que nasce com zero confiança, o que uma montadora de peso vai fazer aí? Se eles estão indo aí, eles podem ir em outra categoria. Se eles realmente estão com esse interesse, eles vão investir em alguma outra categoria que faz sentido pra eles. Se tá pensando no lado elétrico, vai na Fórmula E. Se tá pensando no lado da combustão, tecnologia, você vai pra Fórmula 1. Beleza, apesar da Fórmula 1 tá indo mais pro lado elétrico também, né? Mas vocês entenderam o ponto. O que alguém vai fazer, uma montadora de verdade vai fazer nesse negócio? Nada. Ninguém, não vai ter montadora nisso. Piloto. Que tipo de piloto você acha que vai correr na Fórmula World Championship? Você acha que algum piloto da Fórmula 1 vai pra Fórmula World Championship? Você acha que alguém da Fórmula 2 vai querer falar, eu não, deixa, ó, não deu certo, fechou a vaga, não deu pra você ir pra Fórmula 1. Pra onde você acha que os pilotos da Fórmula 2 vão? Você tem WEC, você tem Fórmula E, você tem Indy. 3 categorias que você pode ir, ganhar dinheiro, construir uma carreira sólida, fazer um nome pra você no automobilismo, ou pra Fórmula World Championship, correr com os caras mais picareta e mais resenha, mais suspeito da história do automobilismo. Sabe quem que vai correr nessa categoria? Piloto de F3 rejeitado. Piloto que não deu certo na Fórmula 3, ou que é fundo de pelotão da Fórmula 2, ou alguns random, que você nem sabe que existe, corre num GT3 aleatório. Sabe? Algum dos random que o Verstappen botou 1 minuto na pista lá em Northlife. Vai ser um desses caras ali. Vai ser isso, mano. Eu não consigo. Tipo, até os autódromos eu tenho esse pé atrás de saber. Ele falou que já tem 7 países. Que país que é? A Sérvia deve ser um. Porque ele tá lá, é porque esse cara joga tudo pra Sérvia. Ele vai ter um motor da Sérvia, cara. O que o motor da Sérvia... Tá, não vamos falar do motor. Nem cabe a mim falar de motor. A parte técnica não é tanto comigo, mas... Cara, o motor da Sérvia não dá. O mano deve estar inventando um autódromo na Sérvia lá. Pista de kart que ele corre com os amigos dele no final de semana, tá ligado? Quais são esses outros 6 países que ele tá conversando? Eu realmente fico pensando aqui, onde ele tá arranjando esses 6 países interessados em querer sediar a Fórmula World Championship? A gente deve estar falando
também de lugar bem resenha. Um lugar que não tem condição de ter uma corrida de verdade de alguma categoria de ponta e tá aceitando isso. A gente tá falando de algum país que tentou aplicar de alguma forma pra alguma categoria de elite, não foi aprovado e o que sobra pra eles é a Fórmula World Championship. Mano, porque eu não consigo, cara. Esse cara, ele me diverte. Toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada ao nosso mano Zoran Stefanovic, eu fico muito feliz. Porque ele só traz resenha pra gente. E eu estou muito curioso pra saber o que vai acontecer nesses próximos... Eu não posso esperar. Eu não posso... Eu estou ansioso. Eu queria saber muito nesses próximos anos que notícias mais a gente vai ter da Fórmula World Championship. Porque a verdade é, se essa desgraça nascer, eu vou assistir. Porque isso aqui vai ser uma resenha, um show de resenha. Vai ser tipo... Cara, pista cancelando no meio, vai ser tipo autódromo cancelando no meio do calendário, puxando fora e não continuando na parada. Vai ser equipe no meio do ano declarando falência, vai ser piloto pulando fora no meio da temporada. Vai ser um campeonato caótico, vai ser cheio de, sabe, caos acontecendo, dono que não paga salário, dono picareta que tá fazendo alguma merda, cheio de escândalo de corrupção envolvida, lavagem de dinheiro. É isso que a gente quer ver. A gente já tem as categorias sérias espalhadas pelo mundo. Já tem a Fórmula 1, você já tem a Fórmula E, você tem Indy. Se você é um pouco mais ali do automobilismo específico, você tem a Super Fórmula, falando de monoposto, né? Se você vai para o automobilismo geral, você tem algumas categorias específicas ali, como a própria WEC, que traz esse... Eu gravo, inclusive, antes da largada das 6 horas de Fuji, que vai ter daqui a pouco. Então, assim, você já tem suas categorias que são os líderes de mercado no seu mercado específico. Falta alguém liderar o mercado da resenha. E o Zoran Stefanovic lidera a corrida para liderar o mercado da resenha do automobilismo.